Amém. Graça e paz a todos, em nome de Jesus, amém? Abram suas Bíblias ao livro de Lucas. Lucas, capítulo 19. Vamos dar continuidade, ao estudo do Evangelho de Lucas. Iremos concluir o capítulo 19 que nós iniciamos na semana passada. E nós, semana passada, a gente estudou, meditou até o versículo 27. E hoje, dando continuidade, nós iremos ler a partir do versículo 28, estudar e meditar dos versículos 28 até o final do capítulo, que é o versículo 48. Então, Lucas 19, versículos do 28 ao 48. Se você achou, diga amém. Vamos ler. Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali, ao entrar, acharei amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o desamarrais? Respondereis assim: o mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes disseram. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus e, pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E enquanto ele passava, outros estendiam seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que havia visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus dentre a multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. E disse: Ah, se tu conhecesses ao menos este dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Depois disso, quando entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformastes em antro de assaltantes. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de fazê-lo, pois todo o povo ficava fascinado ao ouvi-lo. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para adorar o Teu nome, para Te bendizer, render a Ti honras, glórias e louvores, porque o Senhor é digno. Estamos nesse momento aqui, Pai, onde lemos a Tua palavra, estamos Te rogando, Te pedindo, que o Senhor traga para cada um de nós iluminação, através do Santo Espírito do Senhor que atua em cada um dos Teus servos. Deus nos abençoa com essa dádiva. Nos abençoa, Senhor, com a bênção de sermos iluminados pelo Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra. Uma vez iluminados, ó Deus, que os nossos corações, ó Deus, aqui possam ser encontrados, preparados para recebermos a palavra do Senhor. Faz assim, fala a cada um de nós pela Tua palavra. Tudo isso, Senhor, nós Te rogamos, tudo isso Te pedimos em nome de Jesus e desde já Te agradecemos. Não só hoje, mas para todo sempre, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor. Glória a Deus. Na semana passada a gente viu, o relato de Zaqueu sobre Jesus falando a parábola das 10 minas. E hoje a gente vai falar sobre a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém, sobre Jesus chorar por Jerusalém e também a purificação do templo que Jesus faz quando ele expulsa lá os cambistas do templo. Então, está dividido exatamente assim. Por favor, menina da mídia, bota aí, por favor. Está dividido exatamente assim. Vai, isso. Do versículo 28 ao 40, a gente vai ver a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Do versículo 41 ao 44, Jesus chora por Jerusalém. E do versículo 45 ao 48, Jesus purifica o seu templo, o templo de Jerusalém. É necessário a gente entender uma coisa. Antes da gente começar aqui, antes de mais nada, é necessário a gente entender, compreender uma coisa. Nesse exato ponto aqui, do relato do Evangelho de Lucas, que a gente já está quase se encaminhando para o final, nós, depois de hoje, só irá faltar 5 capítulos para a gente concluir o Evangelho de Lucas, mas nesse exato ponto aqui, é necessário a gente entender que Jesus já era uma persona não grata. E o que é isso? Ele não era bem visto pelos judeus. Ele não era uma pessoa que os judeus queriam. E a gente pode ver isso tanto na parábola que ele contou, na parábola das 10 minas. Lembra como era a parábola? Um rei, ele sai, um homem sai para receber, para ser coroado rei. E aí o povo lá vai até os governantes lá para dizer, olha, a gente não quer que ele governe, que ele reine sobre nós. Então essa parábola dizia muito a respeito de Jesus, que havia sido levado para ser coroado, ou veio para ser coroado, e em relação aos judeus que não queriam que ele fosse rei sobre eles. Então, nesse exato ponto aqui do relato de Lucas, os judeus, eles já procuravam matar Jesus. Já estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus. Qualquer um que tivesse a sua vida em risco, que estivesse sofrendo algum tipo de represália, onde houvesse perigo de morte para ele, qualquer um faria o quê? Se escondia, Se ele precisava ir para Jerusalém e ele estava correndo esse risco de morrer, o mais óbvio, o mais racional seria ele entrar em Jerusalém como? Às escondidas, não é? Seria o mais óbvio, mas não. Oi. Ao invés de Jesus entrar às escondidas, ele faz o oposto. Ele chega de maneira triunfal, onde todo mundo está vendo ele chegar. Então, mesmo os fariseus,
né, os líderes religiosos estarem tentando uma ocasião, tentando alguma coisa, pegar ele em alguma coisa para matá-lo, ele não chega ali de maneira oculta, ele chega ali de maneira pública. Isso claramente é um recado. Isso claramente tem ali um anúncio sendo feito. Tem uma mensagem sendo transmitida. E a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. Então, nesse relato, nesse exato momento aqui que o Lucas está relatando, é quase como se Lucas estivesse dizendo que a parábola que Jesus acabou de contar, que é a parábola das 10 minas, onde o homem saiu para ser coroado rei, é quase como se ele estivesse dizendo que essa parábola está acontecendo. Porque ele está chegando em Jerusalém e ele vai ser recebido ali como um rei, e por que não dizer, ele vai ser proclamado ali rei. Então, Lucas está aqui falando nesse relato que a gente vai ver hoje sobre Jesus entrando triunfalmente, ou pelo menos chegando, porque no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos a gente vê realmente a entrada de Jesus. Lucas não relata a entrada, ele relata a chegada de Jesus a Jerusalém. E aí logo depois que ele relata essa chegada, ele já vai relatar Jesus já lá no templo, fazendo a purificação do templo. Então é muito importante a gente ter tudo isso que eu acabei de falar em mente. Então vamos lá, vamos começar aqui. A chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 28. Tendo falado assim, Jesus seguiu o caminho adiante deles, subindo para Jerusalém. Lucas começa o relato da chegada aqui em Jerusalém dizendo que foi logo após Jesus ter falado alguma coisa, né? Versículo 28, ó. Tendo assim falado, e o que Jesus havia falado? Antes disso aqui, sobre as 10 minas e sobre Zaqueu. Que ele diz, olha, esse aqui é filho de Abraão, porque hoje houve salvação aqui nessa casa. Ele também é filho de Abraão. Então Lucas começa dizendo aqui esse relato, e com certeza tem muito a ver com o fato de que ambos os relatos, ou em ambos os relatos, tanto de Zaqueu como das 10 minas, claramente havia ali uma rejeição de Jesus. Quer ver? Veja aí o versículo 7. O que ele diz aí no versículo 7? Ao verem isso, todos criticavam a Jesus, dizendo, ele foi hospedar com um homem pecador. Então a gente pode ver que há uma manifestação contrária a Jesus aí. O fato dele ter ido se hospedar na casa de Zaqueu trouxe para ele críticas por parte dos líderes religiosos, que não aprovaram a atitude dele. Agora veja o versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Então claramente há uma manifestação contrária ao homem que saiu para ser declarado rei. E obviamente quem é esse homem? Jesus. Então Lucas está aqui no versículo 28 dizendo, depois que ele falou isso, tanto com Zaqueu, tanto na parábola, ele continuou o caminho para Jerusalém. Então olha só, tudo que Jesus falou, tanto quando ele fala de Zaqueu, quando ele fala da parábola, tudo isso está exatamente conforme João havia falado no evangelho dele, no capítulo 1, versículo 11. E o que é que João diz no capítulo 1, versículo 11 do evangelho dele? Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. E está exatamente conforme o que ele acabou de falar. Que eles criticavam Jesus por ter ido para a casa de Zaqueu, e que os conservos na parábola
não queria que ele reinasse sobre eles. Então está exatamente conforme isso. Porém, olha só, Jesus segue para Jerusalém. E o que isso tem a ver? Por que isso é importante? Porque imagine o seguinte, imagine que alguém te rejeita por alguma coisa. Imagine o seguinte, pronto, vou criar um cenário aqui, vou criar uma imagem, tá? Alguém está fazendo aniversário e aí você sai para comprar um presente para essa pessoa. Só que essa pessoa diz para você, eu não quero o presente que vem de você. O que você faria? Hã? O que você faria? Ficava triste. O que mais? A pergunta é... A pergunta é, você não comprou o presente ainda. Você está indo comprar. E aí a pessoa diz, eu não quero. Ligou para ti, ou mandou uma mensagem e disse, eu não quero seu presente. Não quero o presente que vem de você. A pergunta é, você continuaria, compraria o presente e entregaria? Sim ou não? Exatamente isso aqui. Jesus está indo para Jerusalém para cumprir o plano de Deus, que é morrer pelo seu povo. Só que o povo dele, por quem ele vai morrer, não quer ele. E mesmo assim ele foi. Vocês entenderam? Hã? Então ele, olha só, tendo falado isso, ou seja, Jesus sabia que o povo não queria ele. Tanto é que ele conta a parábola, dizendo que os corservos lá não queriam que ele reinasse sobre eles. E mesmo assim, mesmo eles sabendo que eles não queriam que ele reinasse sobre eles, ele continua indo para Jerusalém para cumprir o plano do seu pai. Para cumprir o plano de Deus. Que era qual? Qual era o plano de Deus? Que Jesus morresse crucificado. Que Jesus fosse o sacrifício pelo pecado. É óbvio, e o que vocês disseram é o que qualquer pessoa comum faria. Quando eu falei do presente, né? Qualquer pessoa comum faria isso. A pessoa diz que não quer o presente vindo de mim, eu não vou comprar. Só que Jesus não é uma pessoa comum. Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E por isso, mesmo sabendo que eles rejeitavam a Jesus, ainda assim ele foi para cumprir o plano. Porque na cabeça de Jesus, o que ele queria era fazer a vontade do Pai. E aí não importava se os judeus queriam ele ou não. O que importava era fazer a vontade do seu Pai. Versículo 29 ao 31. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide ao povoado que está adiante, e ali ao entrar, achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o, trazei-o, se alguém vos perguntar por que o desamarrais, respondereis assim, o mestre precisa dele. Falando sobre plano, eu quero que a gente entenda uma coisa muito importante aqui. O plano de Deus em mandar Jesus para morrer por nós não é por acaso. É com propósito. Muitas vezes você vai ouvir pessoas dizendo o seguinte: Deus mandou várias vezes
os profetas, mas nenhum deles deu resultado. Aí, por último, por isso ele mandou Jesus. Nada disso é verdade. O plano sempre foi Jesus. Ele não veio por acaso. Ele não veio porque todas as outras maneiras de Deus, que Deus tentou para restaurar o povo, falhou. Não, ele veio porque esse era o plano. Desde o princípio. O plano era ele vir para resgatar o seu povo. Então, Deus não falhou quando os profetas não conseguiram restaurar o seu povo. Eles não conseguiriam. Deus manda os profetas para que o povo não desgarrasse demais. Porque se Deus não manda os profetas, o povo ia estar totalmente fora, longe, desgarrado de Deus. Por isso Paulo vai dizer, por exemplo, aos Gálatas, que a lei, ela foi um aio. E o que é um aio? Hã? Não ouvi. Um guia, um cuidador. Alguém que não vai deixar com que a pessoa se perca. É porque isso para nós não faz muito sentido, porque nós não temos muito isso, né? Mas o mais próximo que a gente tem hoje de um aio é as chamadas babá. Mas não necessariamente é a mesma coisa, porque o aio, ele verdadeiramente cuidava do filho do seu senhor e instruía ele em tudo aquilo que o Senhor mandava. Ele era uma espécie de professor. O aio era isso. Então, a lei, ela era esse aio, esse professor, para que o povo não desgarrasse da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Mas nunca o povo de Israel ia ser restaurado pela lei. Não tinha como. E por que não tinha como dele ser restaurado pela lei? Hã? Porque ninguém conseguiria cumprir essa lei. Ninguém. Mas o problema era a lei? Não, o problema era quem? O povo. Da mesma maneira que ainda hoje é assim, né? O problema é a lei de Cristo? Não, o problema é quem? É a gente. Então, não foi por acaso. Sempre foi proposital o plano de Deus. E nesses versículos que a gente acabou de ler, isso está explícito, está assim, ó, escrachado, de que tudo é propósito. E como é que a gente sabe? Pela senha que Jesus falou. Qual era a senha? Ó, vocês vão lá, né, e vai ter um jumentinho lá amarrado. Se alguém perguntar, aí tem uma senha. Qual é a senha? O mestre está precisando dele. Isso faz com que a gente perceba uma coisa, que isso já estava combinado com alguém. É como se o que ele estava falando para os discípulos, ele já tinha falado lá. Ó, eu vou mandar alguém pegar o jumentinho. E quando essa pessoa chegar, ela vai dizer que é o mestre que mandou. Se foi, você pode deixar levar. Tudo já estava planejado. Propositalmente. Essa senha mostra que está tudo planejado. Tudo ordenado. Tudo ali nos seus devidos conformes. Do jeito que deveria ser. Então, meus irmãos, tudo aqui é plano de Deus. O plano de Deus sempre foi salvar o seu povo. Sempre. Desde sempre. Esse sempre foi o plano proposital de Deus. Salvar o seu povo. E isso não aconteceu de maneira ocasional. Não foi por acaso. Não foi de repente.
sempre foi o plano de Deus. E o plano de Deus em salvar o seu povo passa por Jesus crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. Amém? Sempre foi isso, irmãos. Nada é por acaso. Continuando. Versículos 32 ao 34. Diz assim: Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhe disseram. Quando desamarravam o jumento, os seus donos lhes perguntaram: por que desamarrar o jumentinho? Eles responderam: o mestre precisa deles. Quando a gente olha para esse relato aqui, né, da missão que Jesus deu a esses dois discípulos aqui, tem muita coisa que a gente poderia perceber, mas eu queria mostrar duas. A primeira é que a palavra de Jesus é real, ela é verdade. E mesmo que a gente não precisasse, né, que a gente sabe que a palavra de Jesus é verdade, mas os discípulos, eles conseguiram na prática ver isso. Porque Jesus disse uma coisa e aconteceu exatamente como ele disse que iria acontecer. Tanto é que, olhe o versículo 32. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam o quê? Acharam tudo conforme lhes disseram. Da mesma maneira que Jesus havia falado, eles encontraram exatamente igual o que Jesus havia falado. Ou seja, a palavra de Jesus, ou as palavras de Jesus, são verdadeiras. E é claro que aqui Jesus já está preparando os seus discípulos. Porque é o seguinte, imagine, você passa 3 anos com o mestre, 3 anos, e no final desses 3 anos esse mestre morre. Como é que a gente ficaria? Como a gente ficaria? Mais do que triste, a gente ficaria como? Ficaria perdido. Eu dediquei 3 anos da minha vida a esse mestre e agora ele morreu. O que vai ser de nós? Né? E agora quem poderá nos defender? Igual o Chapolin. Só que Jesus já está preparando eles aqui, mostrando que o que ele diz é real e se cumpre, porque todas as vezes que Jesus disse que morreria, ele termina como? Ele diz: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, vai ser entregue na mão de gentios, vai ser crucificado e vai morrer. E aí como é que ele termina isso? Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, se as coisas estão acontecendo conforme ele disse, significa dizer que mesmo depois que ele morresse, ele iria ressuscitar. Por quê? Porque ele disse que iria ressuscitar. Então, ele está preparando os seus discípulos para crerem, para que eles viessem a crer nas palavras dele. Ou seja, as palavras de Jesus são verdade. Amém? E o que isso importa para nós hoje? O que importa para nós hoje as palavras de Jesus serem verdade? Exatamente, André. Se ele disse que ele vai voltar, então ele vai voltar. Porque a palavra de Jesus é verdade. Isso. Bom, ele disse que eles iam encontrar um jumentinho amarrado, eles foram lá, encontraram. Né? Ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele disse que ia voltar. Então, ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Porque a palavra dele é real, é verdade. A segunda coisa que eu queria que a gente percebesse, e essa daqui, muitas vezes passa despercebido pela gente. Porque Lucas, ele está falando um detalhe
Um detalhe bem sutil, que é um detalhe sobre o jumentinho. Veja aí o versículo 33. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram. O detalhe aqui é para que os donos, está aqui no plural. Ou seja, esse jumentinho não tinha só um dono. E qual a importância disso? Uma importância tremenda. Isso mostra, tem um significado de que aquelas pessoas eram extremamente pobres. Porque se o jumentinho tinha donos, então eles eram tão pobres que eles não tinham condição de cada um ter um, eles dividiam ele para os trabalhos. Que eles eram muito pobres. Só que o fato deles serem pobres não foi um empecilho para que eles não pudessem servir a Jesus. Mesmo eles sendo muito pobres, ainda assim, na pobreza deles, eles conseguiram usar o mínimo que eles tinham em função do plano e da obra de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar, meus irmãos, e meditar algo sobre o seguinte: mesmo o pouco que a gente tem pode ser útil nas mãos do nosso Senhor. Às vezes a gente pode dizer o seguinte: mas a gente tem tão pouca condição financeira. A gente não pode deixar que a nossa condição financeira pequena nos impeça de servir a Deus, de fazer as coisas de Deus. E a gente não pode deixar que a nossa pobreza espiritualmente não, pobreza entre aspas, porque eu não estou falando apenas de coisas financeiras. Mas, por exemplo, quando a gente diz assim: a minha casa é tão simples, e daí? Usa ela para servir o Senhor. Eu não tenho, o meu dom é tão pequeno. E o que tem? Usa ele para servir o Senhor. Eu falo tão pouco. E daí? Usa o pouco que tu fala para servir ao Senhor. Eu sou o menor entre os outros. E daí? Não importa. O meu carro é velhinho. E daí? Usa ele em função do Senhor. Para servir o Senhor. Então a gente precisa servir o Senhor com o mínimo que a gente tem. Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é, e qualquer coisa que a gente possa fazer, por menor que seja, ela é útil nas mãos do nosso Senhor. E nós não podemos deixar que a nossa pobreza, seja do que for, financeira, ou de dons, ou do que a gente é mesmo, nos impeça de servir a Ele. Eu não sou nada. Amém que você tenha essa consciência. Mas Deus vai usar esse nada que você acha que é para a glória dEle. Na obra dEle, no plano dEle. Eu conheço tão pouco das Escrituras. Deus vai usar o pouco que você conhece das Escrituras para servir a Ele, para a glória dEle, para os planos dEle. Vamos ser sempre o jumentinho, exatamente. É servir a Deus com o mínimo que a gente tiver. A gente não pode esperar, quando eu conhecer a Bíblia toda, aí eu vou sair por aí pregando o Evangelho. Não. Prega o Evangelho com o que você sabe agora. E Deus vai te usar. Eu canto tão pouco, eu prego tão pouco. Não importa.
com o pouco que você tem, Deus vai usar de maneira que seja útil para ele. Creia nisso, meu irmão. E não permita que a nossa pobreza, seja do que for, nos impeça de servir ao Senhor. Versículo 35. E aí a gente segue aqui para o final do relato dele entrando em Jerusalém. Versículo 35. Levaram-no, pois, a Jesus e, pondo seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E quando ele passava, outros estendiam os mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que ele havia realizado. A última parte aqui é uma espécie de proclamação mesmo do rei. É como um rei bom deveria ser recebido. Um rei bom, porque eu não sei se você notou, né? Mas não foi nem Jesus que montou no jumento. Ele foi colocado sobre o jumento. Ele foi levantado e colocado sobre o jumento. Os mantos deles foram colocados como uma espécie de cela, né? De assento, né? De esteira lá. Então ele ia passando, e à medida que ele ia caminhando, as pessoas iam estendendo seus mantos e começaram a se alegrar, a glorificar a Deus, porque ele não era só um rei bom, porque aquilo era digno de um rei bom, mas ele era um rei muito bom. Tanto é que eles dizem, olha, versículo 37, que eles começaram a se alegrar e louvar a Deus por todos os milagres que ele havia feito. Mas o detalhe aqui, meu irmão, é por que eles fizeram isso. E eles fizeram isso porque isso aqui é o cumprimento de uma profecia. Abra aí a sua Bíblia em Zacarias capítulo 9. Zacarias, ele é... Se você pegar o Antigo Testamento, o final, que é Malaquias, ele é o terceiro de trás para frente. Aliás, é o segundo de trás para frente. É Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, se você, por exemplo, você pega o Evangelho de Mateus e volta, antes do Evangelho de Mateus, Malaquias. Antes de Malaquias, Zacarias. Zacarias capítulo 9. Na hora que você achar, você diz amém. Amém. Eita pau. Versículo 9. Zacarias 9:9. Diz assim, ó: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Isso é o cumprimento da profecia. Jesus é aquele que havia sido prometido e que viria trazer salvação ao seu povo. Só que eu quero que vocês prestem atenção. As pessoas, versículo 38, estavam dizendo: Bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aí os fariseus, começaram a dizer para Jesus: olha, porque essa multidão aqui que estava gritando era de discípulos. Eram discípulos de Jesus. Versículo 37. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos. Não era a multidão como um todo, era o discípulo de Jesus. Eles que estavam gritando isso aqui. Aí os fariseus, no versículo 39, disseram, mestre, repreende os teus discípulos. Aí Jesus disse: olha, mas se eu repreender eles, as próprias pedras clamarão.
Se eles se calarem, as pedras irão glorificar, irão dizer, olha, bendito que vem em nome de Jesus. Porque essa afirmação aqui é uma afirmação que está lá em Salmo 118. Vá para lá, Salmo 18, aliás. Salmo 18. Salmo 18. É 118, é? Eu acho que é 118 mesmo, eu coloquei errado. É isso mesmo. É porque eu sabia que era 118, aí eu anotei errado aqui, aí fui pelo que eu anotei. Eu deveria ter confiado na minha mente, não no que eu anotei. Salmo 118, versículos 25 e 26. Diz assim, ó. Salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos da casa do Senhor. O que eles estavam dizendo é que aquela salvação que eles estão pedindo, que eles estavam pedindo lá no livro de Salmo, essa salvação estava chegando. Jesus é o bendito que vem em nome do Senhor. Não, é a mesma afirmação Hosana. Não, Hosana é bendito o que vem em nome do Senhor. Por isso que eles não poderiam se calar. Porque Jesus é aquele que vem, aquele que havia sido prometido. Aquele que os próprios judeus haviam pedido. Senhor, envia-nos a salvação. E essa salvação chega. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que a criação geme dores de parto, esperando a redenção dos filhos. E, portanto, se os discípulos se calam, as pedras clamariam. Porque a própria criação estava esperando essa salvação. E essa salvação chegou. Essa salvação é Jesus. Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Jesus chegou trazendo salvação ao seu povo. Amém? Aí Jesus entra, né? Aliás, ele se aproxima. E ao se aproximar de Jerusalém, ele chora. Versículo 41. Quando se aproximou, viu a cidade, chorou por ela e disse: Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus olha para Jerusalém e chora, porque eles não iriam reconhecer quem ele era. Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Ele é aquele que está chegando trazendo salvação. Mas eles não viram, não reconheceram ele. E ele diz: olha, se pelo menos hoje tu conhecesse. Se pelo menos hoje tu conhecesse quem é que vem te trazer paz. Mas tu não conheceu. Nem irá reconhecer, porque isso está encoberto aos teus olhos. Irmãos, eu não sei se você já viu algo parecido. Mas imagine que eu vou criar novamente um cenário, tá?
Imagine que um animal, ele está ferido, e ele foi ferido por uma pessoa. E aí ele está lá com, sei lá, alguma coisa enfiada nele, uma flecha, alguma coisa do tipo. E ele está ferido, e ele vai morrer. Aí chega uma outra pessoa para tentar curar ou salvar aquele animal. Só que ele foi ferido por um ser humano. E aí ele não deixa que outro ser humano chegue perto dele. Por quê? Porque instintivamente ele vai achar que aquele outro ser humano vai feri-lo também. Então a pessoa tenta chegar nele e ele não recebe ele. Porque ele não reconhece que aquele ser humano está tentando salvá-lo. É a mesma coisa, irmãos. As pessoas não entendem que Jesus chega a elas para salvá-las. Elas não têm esse entendimento. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus chega na vida delas para proibir elas de fazer determinadas coisas. Quando na verdade Jesus não chega para proibir, ele chega para salvar exatamente dessas coisas. Às vezes as pessoas acham que Jesus está tentando feri-las quando ele diz, olha, não faça isso. Quando na verdade ele só está tentando salvá-las daquilo que as machucou. Daquilo que elas causaram nelas mesmas, que é chamado pecado. E muitas vezes elas rejeitam por não reconhecer, e quando rejeita, morre. Porque rejeitou a salvação. Porque não reconheceu que Jesus veio para salvar. Quantas pessoas a gente não conhece, irmãos, que rejeitaram a Jesus e que ainda hoje rejeitam. Muitas delas já até morreram. Outras podem estar na iminência de morrer. E Jesus olha para Jerusalém e chora. Chora. Porque eles não reconheceram, eles rejeitaram, não queria ele como rei deles. Nós também precisamos chorar, lamentar profundamente por todos aqueles que não reconhecem Jesus e que o rejeitam. Porque Jesus vai dizer no versículo 43 e 44, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar as trincheiras, te sitiar, a atacar por todos os lados. Te derrubarão a ti e a teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitado. Jesus está falando uma profecia aqui. A profecia em que Jerusalém seria sitiada e invadida por um imperador chamado Tito. Onde ele invadiu Jerusalém, derrubou os muros, matou muita gente. Eles rejeitaram o seu rei, Jesus. E por isso, há essa profecia sobre eles. Muitos rejeitam e rejeitaram Jesus. E o fim dessas pessoas foi ou ainda será a destruição. Nós precisamos chorar e lamentar por aqueles que têm rejeitado, que não têm reconhecido a Jesus. A parte final aqui do relato, que é a purificação do templo, versículos 45 a 47. Depois disso, quando entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformastes
em antro de assaltantes. Ele está citando aqui Isaías 56, versículo 7. Versículo 47. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, escribas, os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de fazê-lo, pois todo o povo ficava fascinado ao ouvir. Eu queria, meus irmãos, trazer duas coisas aqui nessa passagem. Por quê? Porque essa passagem ela é muito mal interpretada, até mesmo por nós, pelo nosso meio na Igreja de Cristo. Eu já ouvi um irmão usar essa passagem para dizer que não podia fazer cantina dentro da igreja, porque não podia transformar a casa de Deus em casa de comércio. Então isso é uma interpretação totalmente equivocada do que Jesus está querendo dizer aqui. Então eu quero trazer para nós, eu gostaria que nós pudéssemos entender o real motivo pelo qual Jesus falou isso, né, fez essa purificação do templo aqui, e especialmente depois mostrar como essa passagem é atual para os nossos dias. Então vamos lá, primeiramente, por que ele fez o que fez? Porque eles estavam mercadejando o que deveria ser santificado. Em outras palavras, eles estavam vendendo o acesso a Deus. Então o que acontecia? As pessoas que iam para Jerusalém, especificamente para o templo, que não moravam em Jerusalém, elas vinham de muito longe. E elas vinham para trazer suas ofertas, né? Muitas delas ofertas pelo pecado, enfim, vinham para adorar a Deus. E aí, muitas dessas pessoas traziam seus animais para ofertar. Quando eles chegavam lá, os sacerdotes tinham uma banca, onde eles pegavam o animal que aquela pessoa trouxe e diziam, esse animal Deus não vai receber. Como a pessoa vinha de muito longe, ela não tinha como voltar para ir pegar outro. Então eles ofereciam para elas um animal que, segundo eles, Deus iria se agradar. Só que aquele mesmo animal que ela pegou e disse que Deus não recebia, eles vendiam para outro. Então eles estavam aqui mercadejando o acesso a Deus. Aquilo que deveria ser algo santificado, eles transformaram em um negócio. Eles macularam o que deveria ser santo. Estavam vendendo o acesso a Deus. E é isso que Jesus está fazendo. Ou que Jesus está fazendo não, o que ele está condenando. Ele está condenando porque eles transformaram ali o templo de Deus num lugar de negócios. Vendendo o acesso a Deus. Mercadejando o acesso a Deus. E é por isso que Jesus vem e expulsa eles do templo. Não porque eles botaram a cantina, mas porque eles estavam vendendo o acesso a Deus. Mercadejando o acesso a Deus. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é justamente isso. É que isso não é diferente do que a gente tem visto hoje. As pessoas têm vendido o acesso a Deus. Mas não mais por questão de animais, né? Porque ninguém sacrifica mais animais. Mas hoje é voto, né? Olha, faça um voto e Deus vai te abençoar. Oferte tanto e Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Hoje as pessoas estão vendendo o acesso a Deus, do mesmo jeito. Elas estão maculando o templo, só que com um detalhe, com uma coisa diferente. Que o templo hoje não são essas paredes aqui do prédio. O templo é a igreja do Senhor, as pessoas. E elas estão sendo maculadas, porque elas estão tentando comprar um acesso a Deus e com isso estão pecando. Porque quando elas acham que estão comprando um acesso a Deus, elas estão negando o acesso a Deus através de Jesus.
Porque se eu consigo comprar o acesso a Deus através do dinheiro, eu não preciso de Jesus. Então, ao fazer isso, elas estão pecando. E eles estão maculando o templo do Senhor, que é a igreja. Não é diferente do que eles fizeram. Mas Deus, em Jesus, irá cobrar. Isso será cobrado. Assim como Jesus cobrou aqui dos cambistas, será cobrado no dia do juízo. Isso é algo sério e que nós precisamos ter em mente. Que nós, de maneira nenhuma, podemos ou devemos macular o templo do Senhor, que é a igreja. O acesso a Deus é através de Jesus. Não se compra. O acesso a Deus em Jesus é de graça. Para nós, sim, é de graça. Teve um preço, mas Ele mesmo pagou. E pagou com o seu sangue. Nós não podemos comprar o acesso a Deus. Não há dinheiro nesse mundo que pague. Então, meus irmãos, o que Jesus fez aqui não foi porque tinha cantina. É porque eles estavam vendendo o acesso a Deus. E hoje, nós precisamos ter muito cuidado para não macular aquilo que o próprio Jesus já purificou. Ele purificou a nossa vida. E nós temos que ter cuidado para não maculá-la de novo. Amém? Para concluir, as aplicações são as seguintes. Primeiro, Deus sempre quis salvar o seu povo. Ainda continua querendo. Porque Jesus não morreu por acaso. Ele morreu com um propósito. E o propósito da morte de Cristo é salvar aquele que se havia perdido. 2, não podemos deixar que a nossa pobreza nos impeça de servir ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos fazer, mesmo que seja pouco, pode ser usado com utilidade nos planos de Deus e vai ser muito bem usado. Então não deixe que a pobreza impeça de servir a Ele. 3, Jesus é o Messias, o prometido, o enviado de Deus que traz salvação para o seu povo. Salvação não pode vir senão através de Jesus. Ele é o Messias, o bendito que vem em nome de Jesus. Precisamos chorar, ou seja, lamentar profundamente por aqueles que não reconhecem a Jesus, mas também anunciar a Jesus para que possam conhecê-lo enquanto é tempo. E por último, o templo do Senhor, que é a igreja, não deve ser maculado. O Senhor já nos purificou. O Senhor nos lavou. E nós precisamos nos manter limpos, purificados, porque Ele nos purificou. Não façamos nada que venha macular o templo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Fique de pé. André, ora aqui, por favor. Amém. Vamos fechar nossos olhos, nos conectarmos ao nosso Deus maravilhoso. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Te damos graças, te damos glória, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Obrigado, Senhor, por nos mostrar a Tua verdade e nos mostrar, Pai, através da Tua palavra, o Teu ensino, a Tua maravilhosa ensino e poderosa mão da justiça, Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças e te agradecemos, Senhor,
mais uma noite. Estamos aqui para te louvar, para te adorar e ouvir a tua palavra através dos nossos irmãos que traz a cada um de nós o teu ensino. E nos capacita, Senhor, nos abrindo a nossa mente, o nosso coração a cada dia, nos fortalecendo, aumentando nossa fé e nos acreditando na tua verdade, Senhor. A tua verdade foi dita e devemos acreditar que o Senhor irá voltar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos leva para casa, Senhor, nas tuas mãos, seguro, nos protegendo e nos guiando através da tua verdade. Senhor Deus, Pai, obrigado, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faz sempre assim em nossa vida. Amém.